Bom dia. Por que eu estou falando que é bom dia? Porque são 11 horas da manhã. Eu cheguei aqui, era umas 7h30 mais ou menos. E estou orando nesse local. Esse local aqui é um bosque que fica perto da cidade de Garça, que é uma cidade, fica dentro da cidade de Garça. E fica alguns quarteirões da minha casa. É um lugar muito agradável, é uma mata, que é uma reserva da cidade, onde as pessoas têm trilha, faz trilha. Mas hoje eu sempre venho aqui todos os dias praticamente a orar. E venho 6 horas, 7 horas, não tem horário específico, mas é sempre de manhã. E fico até o meio-dia, 1h, porque sou pastor da igreja, Comunidade Cristã Tribo de Judá. E eu venho aqui meditar. E eu tenho meditado esses dias no meu coração um versículo. Aliás, são 2 versículos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Que fala do fruto do Espírito. Fala das qualidades do Espírito, dos atributos do Espírito Santo. Ora, então, para nós entendermos o mundo espiritual, nós temos que fazer um paralelo, muitas vezes, para entender com mais clareza esse mundo espiritual. Por quê? Porque nós fomos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque ele diz, eu estou à procura daqueles que me adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus está me procurando para eu adorá-lo em espírito, porque Deus é espírito e o importa que adore em espírito, eu tenho que ter uma compreensão muito clara sobre isso. Bom, escolhi esses 2 versículos para estarmos meditando, que é o fruto do Espírito, que fala sobre gozo, que é alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. E eu falei sobre a fidelidade. São 9. São 9 palavras e tem outros atributos também de Deus que estão em outras partes bíblicas. Mas eu quero especificamente, nessa manhã, falar sobre uma palavra que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre alegria. Se o fruto do Espírito é gozo, que significa é a alegria, eu gostaria que você meditasse agora, por alguns segundos, o significado de alegria para você. O que é para você a alegria? Pensa aí. Às vezes você deve estar pensando agora, alegria para mim é ganhar um carro novo. Alegria para mim é pegar no fim do ano, meu 13º, pegar minha família e ir para a praia, ficar tomando um banho de praia, sem se preocupar. Alegria para mim é não ficar devendo nada para ninguém financeiramente, ter as minhas contas pagas, totalmente pagas. Aí, alegria para mim é ser surpreendido com um presente. Alguém chega e me dá uma casa, alguém chega e eu ganho um carro, ou uma roupa, ou uma peça, um tênis, algo que nós desejamos. Ora, essa alegria, ela consiste nos valores da carne. Toda essa alegria que eu disse, ela consiste nos prazeres carnais, naquilo que me satisfaz
nesse mundo terreno, nesse mundo carnal, nesse mundo palpável, nesse mundo visível, nesse mundo que eu posso ver, posso pegar, nesse mundo que os meus 5 sentidos funcionam, o meu olhar, a minha audição, o meu tato, o meu paladar e também o meu olfato. São 5 a percepção do mundo material. Eu preciso desse corpo para perceber o mundo carnal. Eu preciso desse corpo para perceber o mundo espiritual. Ora, esse mundo material, aliás, eu preciso desse corpo para perceber um mundo material. Ora, se eu sou um homem terreno e não espiritual, eu preciso me alegrar com as coisas dos 5 sentidos, da qual eu acabei de comentar. Eu vou ter que me alegrar com esses 5 sentidos. Mas a questão hoje, que eu quero que você medite junto comigo, que é o que Deus tem colocado ao meu coração, é uma compreensão espiritual dentro desse mundo material. Com esse corpo físico, eu elevo meus pensamentos ao mundo espiritual para discernir os ensinamentos de Deus e a sua doutrina. Vamos ver agora, então, o significado do gozo, da alegria, do fruto do Espírito. Você se lembra que eu disse que a alegria para nós são as coisas materiais, certo? Bom, a Bíblia fala que bem-aventurados significa feliz, são alegres, são aqueles que são perseguidos, injustiçados, porque serão chamados filhos de Deus. Esses versículos da bem-aventurança, se você for ler lá, ela contradiz a tua alegria. Ela contradiz muitas vezes a tua própria oração, que você entra diante da presença de Deus e fala: Senhor, alegra o meu coração, dai-me as coisas que eu preciso, dai-me, Senhor, as vestes e o alimento. E a Bíblia diz que você não deve andar ansiosos por isso, mas que você deve olhar para a natureza e ver os pássaros, e ver as aves do céu, que não trabalham e nem tecem, mas têm seus ninhos, e Deus os alimenta. Ora, olhando para essa natureza, eu vejo a bondade de Deus, porque eu olho para Jesus na cruz do Calvário, e vejo o amor de Deus sobre a minha vida, porque Ele me amou de tal maneira, e não veio no mundo para me condenar, mas para me salvar, que deu seu único filho na cruz do Calvário. Ora, tem um significado profundo. Deus gostaria que eu e você olhássemos para a cruz do Calvário e tivesse uma vida nesse mundo carnal feliz, nesse mundo carnal cheio de alegria. É nesse ponto que eu preciso falar com você. Sobre isso que nós vamos falar hoje, é o seguinte: eu quero dizer para você que nós estamos errados. Completamente errados. E, na verdade, eu tive aí pensando e refletindo nesta manhã sobre o versículo de Tiago que diz assim: lamentai e chorai. Lamentai e chorai pelas vossas alegrias, o que lhe dá prazer. Transformai-vos em plantos e chorai-vos. Ele diz que as coisas que me dão prazer na carne, eu devo
chorar e lamentar por isso, porque na verdade a minha alegria está no sofrimento da minha perseguição. Bem-aventurados são os que me perseguem, porque serei chamado filho de Deus. Ora, quando os valores do Espírito entram no meu coração e traz o entendimento, o meu sofrimento diminui, porque eu tenho uma recompensa. Quando alguém me persegue porque sou cristão, verdadeiramente eu devo me alegrar, porque eu sou naquela hora identificado como filho de Deus. Como você fala isso? Jesus, na cruz do Calvário, ele foi perseguido. Jesus, na cruz do Calvário, ele foi injustiçado. E quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo o sofrimento de Cristo na carne. E aí toda a Bíblia tem um sentido. Significa que se eu não mortificar os desejos da minha carne, eu não vou encontrar a alegria do meu espírito. Eu não vou encontrar o gozo do Espírito. Eu não vou aprender o fruto do Espírito. Porque o homem espiritual, ele é indestrutível. Ele é incorruptível. Ele não se corrompe. A Bíblia diz, em alguns versículos bíblicos, a Bíblia diz que o seu homem exterior se corrompe, mas o seu interior se renova todos os dias. São outras compreensão. Enquanto o meu homem exterior se envelhece, apodrece, as rugas aparecem. O meu homem interior, com o conhecimento de Deus, se renova para uma nova alegria. Eu estou me envelhecendo. E eu estou aprendendo mais na minha velhice do que na minha mocidade. Na minha mocidade eu tinha força, na minha velhice eu tenho sabedoria. Na minha mocidade, eu dava a impressão que eu era livre, podia fazer todas as coisas. Na minha velhice, eu controlo todas as coisas. Eu sou senhor dos meus desejos. É isso que Deus veio ensinar através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vamos olhar agora para a cruz. Quando eu olho para a cruz, Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vim dele. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo uma vitória sobre a minha vida e um domínio de Cristo. Ele não olhou para ele, mas ele olhou para o Pai, porque ele sabia que lhe estava um gozo proposto. A minha alegria está baseada naquilo que eu vou receber e não naquilo que eu quero no dia de hoje. A minha alegria não está no que vejo, mas está naquilo que eu não vejo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero. Com alegria, ele suportou com gozo a morte que lhe estava proposto, porque sabia para onde ele ia. Nesta manhã, se você tiver essa convicção de fé,